a pessoa especial de hoje é o Amador Alonso Rodrigues, com Z no final. Seja muito bem-vindo, Amador. Você sempre foi um grande líder, né? Muito elogiado pelos seus colaboradores e pelos seus pares. Qual é o segredo da liderança? Liderança é uma arte, né? Então, são alguns fatores importantes que você precisa implementar. Você tem que sempre levar em consideração, e a primeira coisa é o respeito. Você tem que respeitar cada colaborador, independente da posição e da atividade que ele exerça. Então, esse respeito. E você está sempre junto com todos e dividir os problemas e dar sugestão e entender. E eu tenho uma coisa que eu sempre me notei, assim, todas as pessoas, elas têm talento. E cabe ao líder descobrir para onde é esse talento, onde esse talento vai ser melhor utilizado. Então, essa é um ponto importante, porque aí você consegue compor a equipe com os perfis adequados em cada posição. Isso ajuda muito a você ter uma engrenagem que funcione de forma mais tranquila. E essa liderança é isso, é o dia a dia, tá junto, independente da posição, e você sempre está à disposição dos seus colaboradores para que eles possam contar com você quando eles sentirem que precisa consultar, que precisa perguntar, que precisa trazer uma sugestão. E uma coisa muito importante em termos de comportamento, né? Você tem que saber ouvir. Você tem que ter a arte de ouvir qualquer colaborador em qualquer momento, entender o que ele quis dizer, participar disso. Sempre dali tem alguma sugestão importante que merece uma atenção especial. Na sua experiência, como que a comunicação se faz necessária nesse processo de liderança? É a base, né? Verdade. Como especialista em comunicação aqui, é a base de tudo. Você tem que dosar em que momento você vai comunicar, a forma de comunicar, em alguns momentos de uma forma mais formal, e em outros momentos informalmente. E a comunicação não é só você contar, você só explicar, né? A comunicação, ela é o dia a dia. A comunicação é você fazer comemorações em conquistas importantes, de você fazer eventos de integração, de você estar sempre presente, de alguma forma o colaborador se sentir pertencente àquela instituição, àquela empresa naquele momento, para ele poder se engajar cada vez mais. Você mencionou a escuta, né? A escuta também é uma das ferramentas da comunicação, Perfeito. bem importante, né? Verdade, verdade. Como que a liderança pode aprimorar a cultura organizacional? Ele é um disseminador dessa cultura, né? E essa cultura, ela vem da alta direção, ela vem de uma estrutura já montada. Quando há necessidade de alterar essa cultura, de ajustar essa cultura de alguma forma, o líder tem essa missão de fazer essa disseminação e fazer essa mudança. Não é uma mudança simples, é uma mudança demorada, porque você tem que trabalhar isso gradativamente dentro de cada item. Você não pode querer mudar tudo de uma vez e nem todos os momentos têm que ser diferentes. Então, o que é mais importante, fazer eventos de comunicação em geral, levar as pessoas para um ambiente apartado para poder explicar o momento, o motivo também. As pessoas têm que se sentir pertencentes àquilo. Então, isso é imprescindível. Tá, e falando em cultura organizacional, você é muito experiente em felicidade organizacional. Olha só. Como que uma empresa, conta aqui para mim e para o Reinaldo, como que uma empresa pode implantar felicidade dentro da competição, Estou curioso agora da para saber concorrência. Isso. Você né? é um defensor, tem uma publicação, como é que é essa história de felicidade? Felicidade é bem amplo, né? Envolve vários fatores, mas vamos pensar no ambiente de trabalho. Existem as pesquisas de clima que indicam
que tipo de dificuldade cada colaborador tem. Então, a pesquisa de clima é um ponto muito crítico. Você tem que ter essa pesquisa anualmente e fazer perguntas adequadas, buscando identificar possíveis pontos de atenção que você precisa atuar. Então, aí surge a questão do ambiente de trabalho, a liderança imediata, a estrutura da empresa, a comunicação tem que ser pesquisada, como que ela pode ser ajustada, e aí isso vai trazer os seus inputs. Com base nisso, você consegue ir criando medidas e fazendo intervenções com auxílio de profissionais experientes e especializados em cada tema, para que você possa trabalhar esses pontos que surgem. Eu gostaria que você focasse um pouco mais esse tema, Amador, porque é assim, né? Eu vejo o processo da liderança assim, como uma pedra que cai numa lagoa que vai provocar uma ondulação e vai se reverberar por todo o espaço da lagoa. Só que o decisor, ele precisa de uma orientação para tomar decisões certas, fazer as escolhas adequadas, em relação a tudo que você está falando, em relação, por exemplo, a questões de humanização, de respeito, de consideração, do estilo, da bagagem, dos valores da empresa que fazem parte do mesmo pacote. Então, levando tudo isso, que decisões ele vai tomar para que a empresa flua e consiga melhor produtividade, melhor esforço em menor tempo, para que tudo flua bem e todas as pessoas felizes. Voltando à palavra felicidade. É isso aí. Porque eu tenho ouvido bastante coisa em relação à felicidade, mas na prática, como é que isso acontece? Você agora deu um breve resumo. Se faz pesquisas, levanta as necessidades das pessoas, os problemas que elas têm, as dificuldades, aí os seus problemas pessoais, caminhos para que ela possa resolver os seus problemas, talvez junto a serviço social. Mas e aí? Como é que é essa vida dessa pessoa? Até que ponto que eu estou contribuindo, colaborando para que cada participante e colaborador da empresa possa realizar os seus sonhos naquele ambiente favorável para isso tudo acontecer? Aí sim, você vai ter pessoas comprometidas até a alma para produzir o mais melhor com menos tempo e menor esforço no processo de organização. Você tocou num ponto importante, a questão pessoal, né? Uhum. Porque a pessoa não dá para dividir, não, eu sou metade profissional, metade pessoal. É uma unidade, né? Então, nessa unidade... Mas daqui lado que é o prefeito de direita e esquerda, de cima e embaixo. Não, é um ser humano. Essa é boa. Então, aí o que você precisa? Você precisa ter isso e poder apoiar cada colaborador, tanto na sua vida, no seu aspecto profissional, como na sua vida pessoal. Então, você tem condições de criar vários apoios para essa pessoa, né? Tem se atuado muito na questão psicológica, quando você dá apoio, você apoia essa pessoa de alguma forma, ele ter sessões com psicólogos, você consegue parceria com instituições, com profissionais da saúde, para entender o momento, para poder ele poder se ajudar. Esse é um aspecto muito importante que hoje está muito em pauta. Ganhou, não é, com essa história toda que está acontecendo, mas tem muitas empresas que sempre fizeram isso. Sempre fizeram. Só que agora ganhou um nome, parece assim um foco, né? Pela quantidade de pessoas que está precisando também. Tem tá aumentado, né? Então, nesse sentido. Problemas de doenças mentais. Só apareceu. Assim, né? Um outro aspecto importante é a questão que todo mundo fala, todo mundo sabe que precisa fazer, mas tem muita dificuldade. Condicionamento físico, atividade física. Então, hoje é muito fácil fazer parceria com empresas, academias grandes, é muito fácil ajudar o colaborador a ir nesse caminho, pelo menos o menor tempo possível que ele conseguir já ajuda. E, além disso, tem uma palavra-chave que eu considero que chama engajamento. Então, para ele tem que se engajar na empresa. Para isso, ele tem que estar bem com ele. Então, com esses apoios físico, mental, com apoio pessoal e no trabalho, para ele ter um ambiente bom de relacionamento, ele fica mais engajado. E engajado, ele vende a empresa. E a gente sabe que o maior vendedor de qualquer empresa é o próprio colaborador. Ele compra a empresa e claro, ele vende. Ele fala bem, ele defende, ele atua, ele busca oportunidade, independente da posição que ele esteja, de negócio até para a empresa. Então, esse é um fator diferencial. Então, é um ciclo que se forma aí, que você apoia cada colaborador e traz de volta em forma de engajamento e em forma de repercussão para o mercado, para o ambiente que ele está. Uma pergunta, uma curiosidade. Você, como conselheiro,
Como que você orienta as organizações com relação à ética? Porque nós vivemos um mundo assim muito competitivo, com muita concorrência e a lei do mais forte, né? Como que você trabalha, como que você orienta, né? Porque ética é um comportamento importante. Eu acho que até entra na questão felicidade, para o índice de felicidade, que os colaboradores gostam de estar numa empresa ética, onde eles entendem que existe critério, que existe honestidade, né? Como que você vê isso? Ética está um passo antes de tudo, né? Não tem como negociar a ética, né? A ética é a base e é um dogma, não tem como você negociar e falar, não, vou melhorar ou não vou, ou tem ou não tem. Então, é o tipo da coisa que é perceptível em alguns momentos. Obviamente, se qualquer pessoa que não se sente bem e percebe que a empresa não é ética, não está alinhado com o que ele quer, ele tem que ir embora. Não tem outra saída, ele tem que buscar outra... Porque se ele vê que não vai mudar, que tem um pouco do que está disseminado, como é que ele não consegue mudar isso? Então, aí o caminho é procurar outra oportunidade mesmo, porque isso é inegociável. Então, mas, felizmente, temos encontrado muito poucas empresas nessa condição, né? Isso está cada vez mais forte, até pelo que você falou, né? Tem questão de outras aberturas, próprio ESG, isso é uma coisa que aparece. Se você não tiver essa condição, você não consegue fazer implementações com a diversidade maior. Então, é um pouco desse aspecto. Tá. Está se cercando. A ética está diretamente relacionada à compliance. Tá? Então, as empresas têm as normas de compliance, a ética fica embutida. Na verdade, ela vem antes de tudo, né? E é um item que é avaliado pelo compliance, está dentro do escopo de análise. Tá, e o treinamento e desenvolvimento das organizações, eu nunca, pelo menos não vi, não conheço, né? Eles têm essa preocupação da ética, de trabalhar a ética dos colaboradores? Tem sim. Compliance, tudo isso? Sim, compliance ele passou por uma fase de implantação alguns anos atrás e hoje está muito sedimentado já nas áreas e processos específicos, profissionais especializados, profissionais já treinados e com uma diretriz, né, muito importante. Sim, eu digo assim, não só na área de compliance, mas de um modo geral. Porque assim, o treinamento e desenvolvimento, ele tem uma evolução ao longo do tempo, né? Então, a gente via que comunicação era o mais importante há tempos atrás. Hoje é comunicação e liderança. E aí a minha pergunta para você é se ética faz parte, assim, se as empresas treinam o seu quadro de colaboradores em questão a ética e compliance, ou é só uma preocupação do compliance? Não é exatamente um treinamento, mas é uma política. Então, quando você tem as diretrizes, a política que você, no primeiro dia de trabalho, você vai ler tudo e lá está muito definido isso. Está bem especificado, bem a atuação dele como que tem que ser. Então, essa forma de, estou te direcionando para cá, sua atuação tem que estar dentro disso. A política organizacional. Entendi. E aí, como equilibrar, e essa é uma questão que eu acho bastante profunda, a necessidade de inovação com a estabilidade e continuidade das operações em uma organização? Muitas mudanças acontecendo, de questões geracionais, e aí a necessidade também da empresa se modernizar, acompanhar as tendências de mercado. Aqui falamos, claro, muito rapidamente de inteligência artificial, mas tantas outras inovações que acontecem a cada dia, a cada momento, pelo avanço vertiginoso da tecnologia. Mas como manter um processo produtivo diante desse cenário de tantas mudanças, exigindo, claro, uma necessidade de adaptação e de inovação das organizações? É um ponto muito interessante, né? Porque, normalmente, isso tem que estar bem claro nas empresas, toda pessoa é responsável por trazer, por colocar e praticar a inovação. E a inovação tem dimensões diversas. Podem ser melhorias pequenas do seu processo, pode ser alguma coisa nova que você traz que é facilmente adaptado e interligado já no que já existe, mas pode ser uma coisa um pouco maior, um pouco mais robusta, de você fazer modificações importantes em algum produto, em algum processo que já é existente.
Então, assim, o recomendado é a gente ter isso de uma forma mais apartada. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma diretoria de inovação, uma diretoria de novas tecnologias, que vai acompanhar tudo isso que está no mercado e vai fazer essa distinção e vai fazer esse filtro, o que é facilmente aplicável, o que é pertinente a ser aplicável ou não. Então, essa é uma linha que é a mais adequada e mais indicada. Então, você tem lá um diretor que cuida disso, você tem lá algumas pessoas de TI que estão atrás de inovação, buscando como que isso pode ser desenvolvido e o que é pertinente, de fato, à empresa. Você tem que ter uma pessoa que está voltada a pessoas lá dentro, desenvolvimento humano. Você tem que ter já uma pessoa e dentro desse desenvolvimento humano, alguém de comunicação, já para ir trabalhando isso. No momento que você implementar alguma coisa, você já tem que ter isso já desenhado, como que você vai atuar. Então, e alguém de produto, alguém de vendas. Então, uma pequena estrutura, obviamente, muito menor do que a que você tem no seu core hoje, mas que você tenha várias pessoas, várias especialidades lá dentro, já olhando isso. Essas tecnologias novas que estão surgindo, como é que eu posso aproveitar, como é que eu posso incorporar o mais rápido possível no meu processo, virar a chave em algum momento, ou apenas pequenas inovações. Então, esse é o indicado. Política de diversidade, né? As empresas hoje falam, né, da política de diversidade. Isso é real? Ou é só assim uma forma de estar bem na fita? É bem interessante. Né? Esse jeito trata muito bem disso, né? Porque tem a ver com tudo, né? flexibilidade, respeito às pessoas. Diversidade de gênero, de raça, né? De credo. A gente ouve muito assim, que eu não tenho distinção, a empresa não tem distinção com relação a qualquer tipo de discriminação. E todos participam da mesma forma, do mesmo processo seletivo, e são escolhidos e contratados mediante a competência, mediante o que ele tem para entregar, mediante como que ele se adapta àquela posição que está em aberto. Esse é o ideal. Mas qual que é a dificuldade? Por que a gente não consegue? Porque a base, a formação das pessoas é diferente. Então, fica meio que, entre aspas, uma concorrência meio desleal, porque algumas pessoas que tiveram uma formação diferente de outras pessoas, eles já saem uma certa desvantagem nessa questão. Por isso é que tem que ter uma certa flexibilidade nesse critério exclusivamente técnico, para você dar a oportunidade de colocar pessoas que não tiveram a mesma oportunidade lá no começo da carreira, do estudo e desenvolvimento, mas que tem potencial. Então, acho que nesse aspecto, o mais importante é avaliar potencial, que é uma coisa que não é avaliado no início da contratação. E existem hoje vários critérios técnicos envolvidos para você identificar potenciais. E esse potencial também tem que ser levado em consideração no momento da opção, para você não ser obrigado a colocar pessoas, vou colocar alguém com diversidade só porque eu tenho a lei para cumprir, só porque eu tenho. Não faz sentido, no meu ver, isso, né? Você tem que dar oportunidade para quem tem potencial e também já está mais pronto para poder ocupar uma vaga. Então, são os dois fatores importantes. Né? Eu vejo aí um grande desafio esse, né? Porque, é um desafio, claro. Porque tem um lado da empresa que é assim, o lado técnico, artesiano, finanças, produtividade, resultado, esse lado. Então, se faz tudo, claro, em função disso. Se uma pessoa só enxerga finanças, só enxerga números, ela não vai enxergar o ser humano nas suas limitações. Por isso que tem que olhar de uma forma mais ampla. Né? As aparências, né, a imagem ainda é um fator muito considerado. Muitas pessoas muitas empresas levam isso muito em consideração. Né? Então, isso aí eu acho bem complicado na hora de um processo seletivo ser justo. Né? As empresas têm, pelo menos uma boa parte delas tem a questão no código de investimento, um código de apresentação. Então, eu participei há muitos e muitos anos, eu usava barba.
E aí eu participei do processo seletivo. Gravata, também está sem gravata. Processo seletivo que não podia usar barba Olha lá. só. Então aí eu falei, Não pode usar tatuagem, né? desculpa, né? Então tem algumas E coisas. outras coisitas mais. Obviamente, a gente sabe que determinadas posições e funções requerem um pouco mais de atenção, Sim. né? Um pouco mais de cuidado. Mas, de um modo geral, não deveria ter essa discriminação. Deveria a competência prevalecer em relação à imagem, né? Aí tem outro assunto também bastante sutil e muito em voga hoje, bastante disseminado, e que acho que tem o seu lado justo, que é a equidade em relação a homens e mulheres assumindo papéis de liderança. Você, como conselheiro, como é que você vê, como é que você orienta lá os CEOs nesse contexto? É similar ao que a gente estava conversando, né? A gente tem que dar oportunidade e tem que buscar o potencial da pessoa e essa condição técnica dela assumir uma posição, de fato, tem que prevalecer independente do sexo, independente da posição, da qualquer outra variável aí que seja possivelmente discriminatória. Entendo também assim, que não só aceitar, mas assim, também preparar muitas pessoas que tendem a ser machistas, no sentido de, olha aqui, não, a prevalência, e assim, até para ter essa abertura e aceitar justamente as competências, que muitas vezes são femininas, mas muitas vezes uma mulher precisa ser muito forte e firme para combater talvez uma resistência que ainda há, entendo assim, para que elas possam mostrar o seu talento, o seu potencial e crescer da mesma maneira que os homens crescem. Costuma ser um ponto cultural esse, né? Costuma ser alguma coisa já implantada há muito tempo, né? Que gradativamente tende a se quebrar. Isso é uma boa perspectiva, né? Tende a não ser tão rígido, a buscar diversidade. Isso é necessário, né? Hoje a gente prega muito que essa diversidade em posições, principalmente em órgãos colegiados, ela é essencial. Você tem que ter pessoas que pensam diferente, que têm experiências diferentes, para trazer e entender o público, porque o mais importante é seu cliente. Claro. Então, o cliente tem empresas que vendem para clientes que têm características próprias, que não adianta eu colocar pessoas iguais para atender esse cliente, esse grupo de clientes, sem entender como que eles pensam, o que eles gostam. E hoje isso está muito diverso, né? Até uma questão estratégica em termos de logística e resultado. Estrategicamente você estratégica de comunicação, né? Só, porque se você tem um público diversificado, você tem que alinhar a sua comunicação, tanto a comunicação pessoal como a comunicação empresarial, né? Seu cliente tem aquela característica, tem aquelas preferências lá, você tem que ter pessoas dando apoio para esse produto, para essa venda, para essa comunicação, que pensem e entendam como eles pensam. E isso tem que estar alinhado. E, obviamente, a diversidade lá dentro desse conselho é primordial, né? Você daria para a pessoa assim, para ela se manter, qualquer que seja a profissão dela, e claro, se ela tiver ainda esse vislumbre, porque conselheiro não é qualquer pessoa que tem essa visão, essa experiência, essa bagagem, esse conhecimento, eu diria assim, essa inteligência, por que não, para chegar a ser um conselheiro de uma organização. Então, tendo em vista tudo isso, que recomendação você daria em termos de valores que uma pessoa deve ter para ela poder chegar lá? Muito bom ponto aí para todas as pessoas que estão nos assistindo. Se quiser falar diretamente com a pessoa que está te vendo lá, fique à vontade. Independente da posição, se é conselheiro, se é gestor, ou o profissional qualquer profissional que atue em diversas áreas que a gente tem, são dois pontos muito importantes e cruciais para você nunca desistir. Um deles é conhecimento, é buscar conhecimento, é estudar, é ler, ser curioso, ir atrás das informações para que você esteja preparado para qualquer oportunidade que surgir. Essa preparação prévia, buscando conhecimento, ela é essencial para surgir oportunidade e você já sai na frente. E aí, atrás disso, vem o segundo ponto, que é a atualização. Você tem que estar muito atualizado sobre negócios, sobre política, sobre segmentos, perspectivas de mercado, de várias empresas e segmentos e países. Essa atualização, junto com o conhecimento técnico embasado que você vai buscar, já te dá um diferencial importante para qualquer coisa que você queira fazer.
Então, é o mais importante. Aí depois, depende da posição, né? A parte mais pessoal. O equilíbrio emocional hoje é fundamental, de você não ser explosivo, de você saber ouvir. Isso ajuda muito a você ser ponderado. E a resiliência, né? Em algum momento você vai ouvir um não, você vai entender, vai buscar uma melhoria, volta, se prepara melhor, volta lá, atua novamente. E esse jogo ele é imprescindível para você estar sempre melhor, pronto e mais estruturado para seguir sua carreira, buscar e conquistar aí outras oportunidades. Excelente.